O senhor Gervásio é um santo de um homem, diziam. Aquele tipo de ser humano que, mesmo desgastado pelas mais de 6 décadas, mantinha a face tranquila. Para quem olhasse sua expressão bondosa, pensava que aquele homem não seria capaz de fazer mal a uma mosca. Fazia 34 anos desde a cerimônia simples, a qual jurou fidelidade, respeito e tudo mais à sua mulher. Anos que trouxeram também algumas brigas no casamento, sempre por uma palavra não dita, uma data não lembrada, uma toalha em cima da cama. Mas nada que extrapolasse o comum, a vida conjugal. Nada que o privasse das boas 8 horas diárias de sono. Como contador, trabalhava em um escritório reconhecido, local onde também nutria suas 2 únicas amizades, os 2 sócios, os 2 outros contadores que conheciam o senhor Gervásio desde a faculdade. Não ganhava rios de dinheiro, isso é verdade, mas para os seus hábitos pouco refinados, que não passavam de um plano de televisão para assistir ao Campeonato Nacional de Futebol nos finais de semana, ou uma semana no litoral no final do ano, a recompensa pelo trabalho era mais do que ele necessitava. Tinha até suas economias. Dizia ele, usarei somente em casos de emergência. Contudo, ao menos que a casa pegasse fogo, ou um dos filhos fosse sequestrado, ou um tumor lhe pressionasse a espinha ou o cérebro, aquela reserva, ele sabia, se manteria intocável. Até porque tinha seguro total de sua casa de 2 pisos, 4 quartos, 3 vagas na garagem e uma churrasqueira. Os filhos também não representavam problemas, já que os 2 já estavam formados e bem-sucedidos o suficiente para apresentarem rendimentos inclusive maiores que o do próprio pai. Quanto à saúde, bem, isso sim era uma questão a ser trazida à tona, já que o senhor Gervásio não abria mão de uma boa costelinha de porco, um chopinho, um colarinho de 3 dedos, uma massa alho e óleo, batatas fritas, hambúrgueres, uma garrafa de um bom Cabernet Sauvignon argentino, um risoto de fungo, enfim, são tantas as predilecências do senhor Gervásio. Por isso, sendo o destino um tanto quanto imprevisível, não tardou para a notícia chegar. Não um tumor, era cedo para aquilo. Mas segundo a fala do próprio médico da família, se não começar a se cuidar, senhor Gervásio, teremos sérios problemas. Para começar a se cuidar, como dizia o médico, ele queria dizer controlar a alimentação e, ainda mais difícil, praticar exercícios físicos. Onde já se viu? Com meus 60 anos de idade em uma academia de ginástica. Juro que se eu tiver que ficar 1 hora em cima de uma esteira ou uma bicicleta, eu morro de desgosto, proclamava ele aos 4 ventos a quem quisesse ou não ouvir. Por que não tenta pilates? Certa vez disse um amigo seu. Ele disse que sua mulher praticava e ele a estava acompanhando fazia alguns meses já. Disse que não se tratava de um exercício repetitivo e que ainda, além de todos os benefícios à saúde, aumentava o apetite e a resistência sexual. Não que isso fosse de grande valia para o senhor Gervásio, estava plenamente satisfeito com sua rotina de relações, semanas sim, semanas não. E ao que, pelo menos, indicava sua mulher, isso também não era um problema que pudesse constar na sua lista negativa do matrimônio. Mesmo assim, ele decidiu tentar. Não fazia ideia, no entanto, sobre o que se tratava tal exercício. Ouvia sim algo que nos intervalos dos jornais do horário nobre da televisão aberta diziam, mas somente foi conhecer na hora em que entrou pela porta do endereço que o amigo indicou no horário agendado para sua primeira aula. E foi lá que tudo começou. Lá que ele conheceu a Bárbara. Bom dia, querido.
Ela disse com um sorriso entre tons de maquiagem leve sobre a pele, enquanto se aproximava para beijar o rosto e lhe apresentar seu perfume cítrico. Você deve ser o Sr. Gervásio, correto? Correto. O sorriso sobre aqueles lábios grossos durou algum tempo, e Gervásio, nessa hora, não soube bem o que sentiu, mas sentiu algo. Vamos começar, então? E começaram. O Sr. Gervásio acreditava que quebraria a coluna a qualquer momento. Aos 60 e poucos anos, não imaginava que teria que se contorcer daquela maneira. Contudo, este era somente o lado negativo. E seria o suficiente para o Sr. Gervásio nunca mais retornar àquele espaço. Mas eu repito, havia Bárbara. A cada movimento ela estava ao seu lado, sempre o ajudava com cada contorcionismo que ela sugerisse, permitindo que ele sentisse o seu hálito de amora, seu perfume de primavera, seu toque de porcelana. E durante aqueles 60 minutos, o Sr. Gervásio foi hóspede do paraíso. No banho, no entanto, o sentimento foi outro. A aula tivera um fim, e com ela o seu primeiro e intimista contato com Bárbara, a professora de Pilates. Até segunda que vem, querido, ela disse. E Gervásio praguejou por ainda faltar 4 dias para chegar o primeiro dia útil da semana seguinte. 4 dias sem Bárbara, sem ter o seu sorriso em sua nuca, sem as suas introduções e apoio nas etapas de cada exercício. Era a primeira vez desde muitos e muitos anos que ele se sentia daquela forma. Naqueles 4 dias, perdera o sono, a concentração e a segurança. Sentia-se no fundo um jovem às vésperas de sua primeira festa no colegial. Nunca me senti tão bem, dizia ele à mesa de jantar, todas as noites, depois de recusar o prato de batatas e carne de panela com molho vermelho. Depois de ouvir a dúvida na voz da esposa quanto à tamanha empolgação, desviou logo os pensamentos da imagem de Bárbara, roçando os cabelos ruivos às suas costas, e confiou então à sua mulher a alegação de que uma vida saudável era o melhor para ele, certamente, e que o médico estava certo em aconselhar uma mudança de hábitos. A esposa nunca vira Gervásio recusar carne de panela. Contudo, realmente, o marido já tinha lá seus 60 anos e precisava mesmo cuidar da saúde. Pensando nisso, então, decidiu não tocar mais no assunto. E em todos os dias depois das aulas de Pilates, recebia um sorriso diferente através do espelho. Esse era Gervásio. Era um sorriso genuíno, como de uma criança ganhando do Papai Noel o presente que desejou o ano inteiro. Só que a paixão, meu amigo, é um dos filmes preferidos do diabo. Aquela tentação que sentia por Bárbara estava realmente mexendo com ele. No trabalho, via-se disperso, às vezes, mais de uma vez por dia. Quase bateu o carro certa noite ao cruzar o sinal vermelho voltando para casa. Os filhos, inclusive, questionaram o que estava acontecendo. Algo no trabalho? Dificuldades financeiras? Mas tudo isso ele rebatia, rindo e dizendo somente que estava um pouco cansado e se acostumando à nova vida de dietas e exercícios. Quanto à esposa, esta acreditava que a mudança de Gervásio era unicamente culpa dela. O problema sou eu, não é? Ela indagava, certa ou outra vez. Mas mesmo repetindo que estava tudo bem, todas as palavras soavam mentirosas e ele não conseguia disfarçar. Somente Bárbara tinha sua atenção. Ainda que não percebesse sua devoção para com ela em cada aula de Pilates. Atenção que aos poucos foi lhe apertando o peito. Cada vez mais aquela palpitação lhe tirava o sono e a fome. E o pior de tudo era que este sentimento estava mexendo com o cronograma ideal e calmo que ele seguira por toda a sua vida. Aquele sentimento, aquela professora de Pilates, estava tirando a paz de vida de Gervásio.
Foi na primeira vez que pensou nisso que chegou à conclusão que precisava dar fim àquela situação. Não poderia mais aguentar viver naquelas condições. Ele, o Sr. Gervásio, um santo homem, não podia mais suportar. Decidiu, portanto, que deixaria de frequentar o Pilates, que na semana seguinte não compareceria mais àquela sala com aqueles aparelhos, exercícios e a professora com aquele toque, aquele hálito, aquela voz. Isso durou até a segunda seguinte, pois quando se iniciou uma nova semana, a vontade de Gervásio em comparecer àquela aula de Pilates se mostrou insaciável. Tanto que, apesar da resistência, cedeu rapidamente. Chegou somente 5 minutos atrasado. Pensei que não viria, querido, Bárbara disse ao recebê-lo. Quando ela deu aquele sorriso, Gervásio se desfez de seus planos de abrir mão das aulas de Pilates. E foi assim pelos próximos 60 minutos. Entretanto, quando a aula terminou e Bárbara se despediu, tudo nele voltou. Aquele sentimento que se apossava e fazia sua vida, que sempre fora uma calmaria, se tornar uma tormenta. Isso estava cada vez mais presente e ele não conseguia mais disfarçar. Ele estava fraquejando. Tornou a dizer para si que não iria na semana seguinte e repetiu a promessa na outra semana. Na terceira, até agendou reuniões no horário que seria destinado à aula de Pilates. Mas em todas as vezes fracassou em suas juras e compareceu à aula. Gervásio estava rendido por Bárbara. Mas todas as vezes depois da aula, a fúria retornava. Ele se indignava consigo mesmo por ser tão fraco e dizia que precisava resolver aquilo. A voz crescia dentro dele, nascia e ganhava força. Ele já tinha ouvido aquela voz muitos anos antes. Então, um grito lhe propôs uma saída. Ainda que fosse uma ideia que pareceu inconcebível, ainda assim era uma saída. E isso era motivo suficiente para que Gervásio tornasse a ouvir aquela voz mais uma vez. Mais uma vez. Tornar a ouvir aquela voz, até ouvir todas as vezes em que o sentimento por Bárbara surgia. Bárbara precisa ser morta, admitiu para o espelho, tornando aquela ideia uma possibilidade real. E depois da forma, veio a estrutura. Depois veio as condições e a coragem. Só lhe faltava a oportunidade. Nesse instante, recordou brevemente de uma antiga colega de faculdade. Ela também mexera com ele na época. Também perturbara sua rotina. Muito embora o Sr. Gervásio tentasse se convencer de que a morte dela havia sido somente um acidente, talvez não tenha sido, afinal. Por mais que ele pensasse isso desde aquela época, anos antes, ele começava a questionar. E as vozes estiveram presentes, ele as ouviu e ficou tudo bem. Ele voltou à calmaria, desde que tomou aquela decisão, aquela vez. Então por que não ouvir as vozes novamente? Era o que ele se questionava naquele momento enquanto olhava no espelho. Resolverei isso hoje, ele disse. Afirmou para o reflexo, enchendo-se de coragem. Isso mesmo, incentivou a voz. Tem que ser hoje. Boa noite, querido, disse Bárbara naquela segunda-feira, antes de dar início aos últimos 60 minutos de Pilates e também da sua vida. Na última posição daquela aula, Gervásio colocou em prática um movimento que não fazia parte dos exercícios de Bárbara. E Bárbara, com um par de mãos em seu pescoço, se contorceu como nunca havia contorcido nenhum dos seus alunos. Até que os músculos relaxaram, o coração relaxou, e saindo da aula de Pilates, Gervásio também relaxou.
pois não havia mais ali aquele sentimento, não havia mais a tormenta, somente a calmaria, somente um futuro com planilhas, uma vida conjugal regular, esportes semanais e férias no litoral no final do ano. Um futuro em que conseguiriam novamente afirmar que o Sr. Gervásio era um santo de um homem.